A palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13, assim nos diz: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Seja bem-vindo, bem-vinda, você e sua família ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Muito especial, a missionária Raquel Nascimento, que é uma missionária do mundo, né? De Jesus, que serve ao Senhor em Feira de Santana, na Igreja Pentecostal Kadosh. Seja bem-vinda, missionária Raquel. Obrigada, quero agradecer pela oportunidade ao Palavra Viva. Para mim está sendo uma honra estar aqui nesta noite e não estou conseguindo expressar em palavras como eu estou feliz. Bom, para quem nos acompanha, o Palavra Viva Missionária é uma plataforma para a proclamação das boas novas de Jesus. Interdenominacional, nós somos pacíficas, que as pessoas conheçam mais de Jesus. E nós temos certeza que com essa palavra linda que a senhora propõe hoje para a gente, as pessoas irão se apaixonar ainda mais pelo nosso Jesus. Acredito. E esse tema, quando você me perguntou, eu até estava com outro, né, na minha mente, só que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu falei, na verdade, eu nem lembrava onde realmente ela estava. Mas aí, quando você acabou de ler, moveu-se de íntima compaixão. Posso lembrar de quando o Senhor me viu aonde eu estava, no lamaçal do pecado, aonde eu estava ali num mundo obscuro, e Ele se moveu de íntima compaixão por mim, de uma forma que hoje eu agradeço a Ele de uma forma extraordinária. O que Ele fez, o que Ele continua fazendo, aonde eu tenho chegado, lugares ainda, que promessas que foram lançadas sobre a minha vida que eu vou chegar. Amém. E eu fico assim, meu Deus, não sou merecedora. Nós não somos merecedores, mas Ele se moveu de íntima compaixão. É a graça. Conta pra gente, então, um pouquinho da sua história antes da gente mergulhar aí nas palavras de Jesus. Então, tive uma vida muito difícil, né? Começando na minha infância, aonde eu pude contemplar a minha mãe sofrendo muito por causa da sua área financeira. Minha mãe, ela começou a trabalhar com manicure. Ali eu ficava solta na rua, então já vi muita coisa desde os meus 10 anos, muita coisa, de ruim a bom, quase por um fio, né? Só que a misericórdia do Senhor e o anjo do Senhor, eu creio que chegou ao ponto de quase eu ser tocada nas minhas partes íntimas. Só que imaginaria como ficaria a minha mente hoje, né? Quando a gente sabe assim, estupro é uma palavra muito pesada, né? Abuso. As pessoas acham que abuso é só quando mexe nas partes íntimas. Abuso vem de várias outras partes, né? Abuso psicológico, abuso mental. Tem pessoas que abusam e se aproveitam da gente. E ali, Deus, Ele me livrou Glória. desse momento. E eu pude contemplar que o Senhor, Ele venha sempre cuidando de mim. E desde a infância, eu sempre era a mais rejeitada, a mais deixada de lado. A menina que todo mundo casoava, né? A menina que todo mundo falava mal, e ali aquilo me doía por dentro. E todas as vezes que eu me deparava, eu estava só. Sempre sozinha. Sempre em um canto, recuada. Sempre afastada. E hoje, lembrando do passado, eu fico assim, Senhor, era teu cuidado. Sempre separada. O Senhor não deixava, por mais que eu queria me entrosar, o Senhor não deixava eu sempre me contaminar, sempre me guardando, sempre ali me fazendo, por mais doía, né? A gente ser uma pessoa que tá ali todo mundo reunido e você sendo a carta fora do baralho, isso dói. E quando eu venho observando, eu falo, Senhor, era teu cuidado, só que por ainda ter escama nos olhos, não observava que era um cuidado da parte de Deus comigo. Fui crescendo, a minha mãe começou a congregar na igreja Filadélfia, e ali acompanhava minha mãe, ainda quando pequena, e acompanhando. Teve um certo período que a minha mãe se afastou por causa de comportamento do meu pai. E nesse comportamento que meu pai tinha, fez com que doesse muito nela, ao ponto dela querer julgar a Deus. Por quê, Senhor? Te sirvo,
É o que muitas pessoas fazem hoje, né? Eu te sirvo, eu te adoro, estou todos os dias ao culto, estou ali fazendo a tua vontade. E por quê que acontecem certas coisas na minha vida? Porque às vezes a gente não para pensar se há alguma brecha. Se há alguma possibilidade de um inimigo ter invadido. Porque a gente tem um costume de que já está tudo bem, vamos ficar na zona de conforto. Explica para quem nos acompanha, missionária, o que seria uma brecha Uma brecha seria o quê? Uma falta de atenção. espiritual. Isso, uma falta de atenção espiritual. Aonde você acaba, tipo assim, aqui não está mais fazendo o que me incomode. Então vamos deixar de lado. Mas aquilo precisa ser apresentado a Deus todas as vezes que você dobrar seus joelhos. Senhor, tá tudo tranquilo, mas eu te apresento para que o inimigo ele não venha tocar. Só que aí a gente acaba esquecendo porque já não mais nos incomoda e entramos na zona de conforto. Mas a gente tem que estar ligado, porque o inimigo ele está bramando como um leão, procurando a quem tragar, procurando uma possibilidade de entrar, de bagunçar. Porque ele vem devagar, ele não vem rápido. Não, ele vem devagar. No devagar, quando você perceber, ele já tomou conta do cenário, já bagunçou, já enviou as setas dele do maligno, seus dardos inflamados. E ali, quando você perceber, a tragédia já está feita, agora você questiona Deus. Mas e o momento de quando você orou? Por que não me apresentou? Porque a gente tem que estar em total vigilância o tempo todo, apresentando a nosso lar, a nossa família, o nosso deitar, o nosso levantar. Temos que estar sempre em oração. Não podemos esquecer. A oração e tapando as brechas, né? E fazendo o que cabe a nós. oração. Mas é isso, não só orar, mas fazer o que cabe a nós fazermos. Exatamente. Porque às vezes as brechas são abertas justamente por causa de legalidade que nós damos, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo que orar, na oração Deus nos dá coragem, força, sabedoria para fazer o que cabe a gente fazer. Verdade. Então a gente ora, mas Deus não faz aquilo que cabe a mim e a você fazer, né? Isso se chama espiritualizar demais as coisas. Isso se chama autorresponsabilidade. Eu entender que tem coisas que cabe a Deus fazer e tem coisas que cabe a mim. Então, na oração, Deus me reveste de força, coragem e sabedoria. Mas eu preciso regaçar as mangas e fazer o que cabe a mim fazer. Terrível, verdade. Voltando às brechas, isso que Jamile sempre fala, né? Vigiai e orai. E a senhora trouxe aqui um ponto, né? Pessoas que vão à igreja, sua mãe era uma... exercia a fé, estava dentro da igreja, servindo a Deus com o melhor dela. Só que houve ali, talvez, um relapso numa vigilância. Sim. Em alguma área. Ou seja, uma legalidade, uma brecha que tanto pode ser por uma desatenção espiritual, Sim. que é o que a senhora chamou a atenção, e que acontece na rotina do dia a dia, a gente folga mesmo com algumas coisas. Mas que bom que o senhor trouxe hoje a senhora aqui para nos lembrar de não darmos folgas espirituais, de estarmos sempre em constante vigilância. Sim, não dá legalidade para o inimigo bagunçar a nossa casa. Mas e aí, continue. Então, chegou o tempo que uma das orações da minha mãe foi respondida. Meu pai foi para a igreja. Oh, glória. E nesse foi para a igreja, minha mãe vacilou. Porque quando ele entrou, ela saiu. Ixi, tá vendo aí? É. Tá vendo o que eu falo da questão da autorresponsabilidade? Ela passou tempo lutando. Aquela luta, peleja. Via minha mãe constantemente em oração, ao pé da sua cama, ajoelhada. Era muito choro, muito choro. Então, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e respondeu a oração. Mas e aí agora? Eu tenho um costume de dizer que a gente pede tanto algo, aonde através desse algo que a gente pede o nome do Senhor não será glorificado. Mas a gente pede. Aí quando a gente não vê que Deus não respondeu no nosso tempo, no nosso momento, aí a gente já deixa aquilo de lado e foca em outra coisa. Quando Deus responde aquilo que a gente estava buscando frequentemente e que o nome dele não vai ser glorificado, observe, ela orava, buscava, quando recebeu a bênção, não soube agradecer. Eu vou te mostrar que isso que você está me pedindo, meu nome não será glorificado. Porque existe um tempo da parte de Deus para Ele entregar. Porque tem que haver também um preparamento da parte do Senhor sobre as nossas vidas, que é o processo. A gente não deve receber algo quando a gente quer no nosso momento, sendo que a gente não está pronto para receber. Porque tem que haver a parte do processo. O propósito,
para a gente conseguir chegar no propósito, a gente tem que entender por que a gente está passando por esse processo e aceitar. O processo ele tem que ser aceito. Questionei muitas das vezes em alguns processos que eu passei dentro da minha casa hoje já, no evangelho firme, Glória a Deus. na casa do Senhor. E eu pude contemplar que a minha mãe, ela não soube agradecer. E hoje ela passa por um processo terrível. Mas cada um no seu deserto. Eu não posso colocar meu dedo, senão eu entro no deserto dela. Uhum. Um outro ponto importante, né, que a senhora chamou a atenção aqui da gente. Primeiro, da vigilância, inclusive naquelas áreas que está tudo bem, né, tá tudo bem, mas não vacilarmos, não negligenciarmos, Sim. de estar sempre apresentando em oração. Seja bom, esteja num momento difícil ou não, está em oração. Para Deus guardar. Para Deus guardar. E esse outro ponto agora, que a irmã nos chamou a atenção, sobre a importância da gratidão. Porque assim, é o que a gente percebe que sua mãe, ela sofreu muito no período que ela estava orando, buscando, e houve um desgaste emocional. Verdade. E ela não teve sabedoria suficiente para aguentar o processo. E aí começou, né, nesse desgaste emocional. Por isso que eu sempre falo, né, às vezes eu sou repetitiva. Nós somos corpo, alma e espírito. Verdade. E às vezes a gente ora muito, cuida do espírito e não cuida das emoções. E aí sua mãe ferida, magoada pelo processo, que não é fácil. Não é. Né? Quantas vezes? Às vezes a gente ora um tempo e Deus responde logo, mas tem situações que a gente ora muito, demora muito da bênção chegar, e esse processo é doloroso. Deixa feridas, deixa marcas. E se a gente não estiver bem emocionalmente, a gente estraga, às vezes, a bênção, como você falou. Né? E ela não teve sabedoria para receber a bênção. A bênção terminou virando maldição. Terrível. E aí, enfim, depois dessa etapa, aí o pai da senhora foi para a igreja, aí ela se afastou. Foi. E vocês são quantos filhos em casa? Somos 5. 5. E como que ficou Quem só mora 3. Né, os 2 mais velhos, um mora em São Paulo e outro na região de Conceição de Coité. E mora 3. Meu irmão, de Elvis, de 38 anos, eu, de 28 e Rebeca, de 26. Só ficamos nós. Quando meu pai ele voltou para a igreja, meu pai aprendeu a tocar violão. Sem curso, sem nada. Dom de Deus. Que lindo. E ali, a forma como ele aprendeu foi num dedilhado. Dizem que é uma forma mais difícil de manusear o violão. Mas ele aprendeu o mais difícil. Buscava. Era uma coisa linda. E nesse período, Raquel estava subindo e descendo as ruas. Aprontando. Chamada desde de criança, levita, sempre ouvia as pessoas, né? Os anciões, os mais velhos. Você canta, Raquel? Sim. E ali os anciões ficavam dizendo: você é levita da casa do Senhor. Você é levita da casa do Senhor. Não entendia? Né? Entrava aqui e saía aqui. Então, ali, quando eu via meu pai cantando, eu amava ouvir ele tocar e ouvir ele cantar. Meu pai, ele sofreu um acidente onde ele pegou uma bactéria na sua perna, chamada estromelite. É uma bactéria que só Deus pode curar. Fora isso, os médicos têm que viver na base de remédio ou amputar. Né? Então, ele está com uma ferida a qual o Senhor colocou na sua carne. Então, quando ele se posicionar, eu creio em Deus que ele receberá a cura. Amém. Mas, fora isso, ele sofre até hoje com a sua perna. Mas porque ele sofre até hoje, a gente vai chegar lá. Aqui agora, meu pai começou a tocar violão, começou a aprender constantemente, não faltava os cultos. Acabou ficando na frente da obra, coisa linda. Tinha vez que eu ia, tinha vez que eu não ia, quando ele me chamava. Irmãs, o Senhor fazia com que minha mãe ia para a igreja comigo, com meus 2 irmãos e ela. A gente passou a ver meu pai indo sozinho. Nossa. Aquela frequência de sempre estar carregando, puxando um pelo braço, um no colo, e ia. Eu via meu pai no só. Era para estar todo mundo. A família. Porque o que faltava, Jesus tinha feito. Mas a falta de sabedoria fez com que a minha mãe falhasse nesse ponto. Então, ali ele ia. Então, assim, em todos os cultos que meu pai estava presente, eu aproveitava a oportunidade para ir para a balada. Todos os cultos que meu pai estava presente,
a oportunidade para se prostituir. A oportunidade. Meu pai em guerra e os filhos estavam em maldição. Porque fez com que minha mãe, com a falta de sabedoria, revertesse o cenário. Aqui agora, a minha mãe cresceu o olho no dízimo. Gente, dízimo é muito importante. Meu Deus. Foi. Pra que você vai dar dízimo? Ué, como mudou totalmente a cabeça. Você tá entendendo? Pra que você vai dar dízimo? Tá faltando isso dentro de casa, mas tá faltando aquilo. Então eu já venho assim carregando algo que eu posso passar para alguém. Se for para falar sobre a bênção virar maldição, eu sei exatamente, porque eu tenho experiência dentro. É um testemunho. Então eu carrego muita coisa que não foi fácil de ver da minha infância até hoje. E ali o olho dela cresceu e ela foi tomando posse do dízimo. Sendo que ela não sabia que estava mudando a mente do meu pai. Com esses pequenos detalhes, estava mudando a mente dele sem ela saber. Meu Deus. Porque o inimigo, ele vem comendo pelas beiradas. Então, quando ela percebeu, já era tarde demais o que ela tinha feito com meu pai. Ela mesma deu legalidade para que o inimigo usasse a boca dela para ela soltar pequenas palavras, aonde fez um efeito grande demais. Ali meu pai começou a ir buscar muita coisa através do YouTube. Sobre dízimos, sobre maçom, sobre religiões, sobre catolicismo. E ele foi se aprofundando. E ele foi se aprofundando. Minhas irmãs, a mente do homem mudou. Saiu da igreja. Ele ficou 4 anos na igreja. A mente dele reverteu. E ali a minha mãe se deparou. Quando ela percebeu, já o estrago já tinha sido feito. Como a Bíblia diz, né? A tola destrói com suas próprias mãos. Provérbios. Isso chama atenção, né? A senhora começou falando sobre vigilância, né? O quanto que a gente tem que estar atento sobre isso e não se esquecer daquela mesma palavra que a irmã mencionou. O inimigo está rugindo como um leão. Ele está atrás das famílias que estão buscando ao Senhor. Com certeza. Das mulheres e homens que estão de joelhos dobrados. Ele não está se ocupando dos que já não enxergam não Jesus. Efeito, né? Então, ele está, sim, trabalhando e não podemos nos esquecer disso. Por isso que eu sempre chamo a atenção da questão de vigiar antes de orar. Porque às vezes a gente fica naquela agonia só, tô orando, mas quando levanta faz tudo errado. E é por isso que o Salmo 1 fala que a gente precisa meditar de dia e de noite. Não é que você vai ficar com a Bíblia na mão de dia e de noite, que todo mundo tem o que fazer. Mas a gente pensar nas nossas decisões, no que vai fazer, no que vai comprar, no que vai resolver. Isso aqui glorifica a Deus, isso aqui está de acordo, tem coerência com a palavra de Deus. Então isso é meditar na palavra, de dia e de noite. Né? Então, assim, se sua mãe estivesse meditando nas ações dela, na palavra de Deus, as ações dela não teriam estragado tudo. Porque você vê, ela orou, ela pagou o preço na oração, Deus ouviu a oração dela e depois ela, com a falta de sabedoria, falta de vigilância, destruiu tudo. Destruiu tudo. Com as próprias mãos. Não precisou de ajuda de ninguém. E a Raquel, nesse momento, estava onde? Na balada. Meu Deus. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 14. Um adolescente na balada, é brincadeira. 14, aprontava. E assim, e você conhecia Jesus, né, sim, Raquel? Assim, berço evangélico. Você cresceu na igreja. Ah, meu Deus. Era coisa linda. Participava das danças. Cantava, mas na cadeira. Né? Ali não tinha oportunidade de cantar. Mas dança, o coral, eu estava presente. Mas fora isso, sempre ali junto da minha mãe, vendo ela, todos os detalhes do que ela lutou, eu estive presente. Do que ela buscou, eu estive presente. Aí meu pai, ele saiu da igreja, aí voltou a usar cachaça, fumar cigarro, começou a aprontar. E ele, assim, todas as vezes que bebia, ele era muito agressivo. Ao ponto de quando minha mãe questionava alguma coisa, ele sempre quebrava algo dentro de casa. Dependente do que seja, ele sempre quebrava. Ou era uma televisão, já quebrou, ele tinha dois violão, ele quebrou um. Já quebrou a mesa, e a mesa bateu num bujão, quase... Fez um estrago. Quase ia fazer aquele grande estrago, porque bujão a gente sabe que é algo, né, muito pesado, e aí se explode, misericórdia.
E ali teve uma vez que ela voltou para a igreja. Depois. Sim, mas antes de você falar dessa volta dela, me explica aí, qual foi o real motivo, assim, desse desânimo dela? O que motivou ela a se afastar, assim, da presença? Esse é um ponto que eu não sei esclarecer. É mesmo. Eu acho que é como você disse. A fadiga da carne. Que às vezes podia ter acontecido alguma coisa, né? Um problema Nada. com algum irmão, alguma coisa. Ao meu ponto de vista, do que eu vinha vendo, nada. Nitidamente é uma ação do inimigo para destruir uma família. Né? Trouxe Porque é uma desânimo, mulher né? que Com passou certeza. anos de joelho, assim, racionalmente não faz sentido. Não. Mas nos chama a atenção, e aqui que a gente está refletindo, né, sobre histórias de transformação, histórias dos milagres que Deus faz ainda hoje, né? Chama a atenção de todos nós, para que todas nós que estamos com os joelhos dobrados, quem nos assiste que está exercendo sua fé, não perder a atenção. Sim. Não deixar de vigiar, porque veja, uma irmã, uma mulher, a sua mãe, uma irmã da igreja, de oração, que buscou ali a restauração da família, quando o marido finalmente foi e ela já ia com os filhos, aí de repente virou a cabeça. E isso são ações Sim, malignas espirituais. Por isso que a Bíblia fala, né? Né? Tu que tá em pé que não caia, né? A gente tem que ter cuidado. E minha mãe é uma intercessora. Eu costumo dizer que uma mulher ou um homem intercessor é um dom extraordinário. Nós fizemos o último programa sobre isso, né? A mulher posicionada, né? A importância da mulher posicionada. Intercessora. Mulheres intercessoras, isso é muito lindo. Hoje eu digo que eu estou aqui por causa dela. Oh, glória. Porque ela é intercessora. E a gente vê que há um cumprimento da palavra sobre a vida dela. Todas as vezes que ela abre a boca e ela profetiza, todas as vezes que ela me dizia, Raquel, não é assim, acontecia. Quando ela voltou antes de você, Raquel? Voltou, mas aquela fé, sabe? Tão fraca. Muito pequena. Voltou pela necessidade, não tinha para onde correr. Pelo menos ela sabe que ali ela ia ter uma recordação de consolo. Sim, mas só Né? vivia chorando. Mulher, não chores. Só vivia chorando. Então, entrou uma parte meia que depressão. Um arrependimento. Nesse choro que eu vi ali, hoje, olhando, imaginando, fazendo uma retrospectiva, choro de arrependimento. Porque ela teve tudo e deixou escorrer. Tudo que ela orou, tudo que ela pediu. As madrugadas, suas lágrimas, as guerras, abrindo propósito, abrindo campanha. E ela deixou esvair. Então, aquele choro constantemente dela. Ao ponto de as lágrimas nem saírem mais dos olhos. Da sua pele ficar trêmula. Como se fosse haver um derrame, sabe? E de olhar assim, eu falei, meu Deus. E não saber o que fazer por ser criança. Não ter a mente de um adulto já formado. Tem crianças que hoje, né? Tem mãe que bota certinho no foco, no caminho, vai ensinando. Mas não havia um ensinamento. A única coisa que eu sabia era o Pai Nosso. Era só o que eu sabia. Então eu via aquilo ali e imaginava o quê? A minha mãe vai morrer. Ao ponto dela tomar chumbinho para rato, né? Ela tomou chumbinho para rato. Que meu pai foi embora de casa. E os vizinhos lembram numa visão um pouco distante, num guarda-roupa. E tinha uma janela, que a casa era um mambrião. A janela estava com as duas portas abertas e eu via assim, muitas pessoas com leite em pó. Não era nem leite líquido. Leite em pó colocando na boca dela e ela ali se debatendo e eu no canto. Sem saber o que fazer. Então foi uma cena assim muito pesada para uma criança. E ali eu vendo tudo aquilo acontecer, eu nem sabia exatamente o que é que passava na minha cabeça. Só que a minha mãe vai morrer. A minha mãe vai morrer. E Deus reverteu o quadro. Amém. Glória a Deus. Entrava com livramento em cima de livramento. Por quê? Porque havia uma promessa. E Deus, ele não é homem para quem mente, nem filho do homem para quem se arrependa. Se ele liberar uma palavra sobre as nossas vidas, demore o tempo que for, mas vai acontecer. Amém, eu creio. Vai acontecer. Então foi isso. Eu vi ali aquela cena, eu falei, agora é o fim. Mas Deus, ele entrou no último instante. Deu livramento,
reverter o quadro. Ela foi atrás do meu pai, e ali meu pai já tinha engravidado outra mulher, e ela estava gestante de um filho homem. Meu pai não tem filho homem. E que a primeira oportunidade de uma bênção, que eles casaram, ela engravidou e ele foi embora. Arrumou outra mulher, engravidou. E aqui agora, nessa gestação, ele voltou dizendo para ela: engravidei uma mulher na rua. Aí ela trouxe a notícia: eu estou grávida, é um menino. Aí ele veio já com um abuso psicológico: você vai ter que tirar. E ela o que fez? Tirou. Meu Deus, o menino que ele queria. Deus abençoou. Você vê o pecado como é, né? Como cega. Ele desejava um menino, no dia que o menino chega, o pecado cega a ponto dele desejar A morte da criança. E aí, Raquel, é importante você falar sobre isso, que a gente chama a atenção, né, das mulheres que estão nos ouvindo para essa questão da vigilância, né? Como Letícia falou, da sabedoria. É por isso que Tiago fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Verdade. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque, gente, a vida não é fácil. Viver com Cristo não é fácil. Porque nós já temos as nossas lutas e ainda tem as lutas espirituais, né? Ainda tem o inferno que se levanta contra as nossas vidas. Se a gente não pedir sabedoria a Deus, discernimento, a gente faz besteira realmente. E o que a gente vê é isso: é uma mulher sofreu, não teve sabedoria, não teve discernimento para saber como lidar com certas situações e não teve um apoio psicológico. Não tem. Porque se ela tivesse tido um apoio psicológico, muita coisa teria sido evitado também, né? A gente não pode espiritualizar tudo. Teve as questões espirituais, mas também teve muita questão emocional, né? É muito trauma, muita coisa envolvida. Ainda lidando com 3 crianças. Sim. E buscar um direcionamento, né? Muitas Sim. mulheres que acompanham, ou homens também, né? Todos estamos em guerra, Sim. né? Aqui neste mundo. E não podemos ignorar isso. Quem se posiciona de acordo à palavra, em buscar viver a palavra com erros e com acertos, não importa. De alguma forma vai incomodar aquele que domina este mundo, que é Satanás. Sim. E não adianta a gente fechar os olhos, fingir que não existe, porque a gente conta aqui, né, Jamila, histórias e mais histórias, e a Bíblia está recheada delas, das ações do inimigo. E a senhora está hoje trazendo mais uma história. Então não dá para a gente andar neste mundo ignorando que existe uma batalha espiritual acontecendo, que a gente não vê com esses olhos, mas está acontecendo. E aí a importância de vigiar e de, nos momentos de fraqueza como esse, buscar um direcionamento. Isso. Né? Buscar um direcionamento. Pedir Mas- ajuda, né? Sim, É, mas muitos se calam. Mas é isso, pedir ajuda. Porque, eu costumo dizer que a gente vê aqui no Evangelho de Jesus Cristo, onde escreveu Mateus, em capítulo 15, verso 21. Uma mulher que não entendia nada. Uma mulher cirofenícia de nação, Uhum. de cultura helênica. Uma mulher que não entendia de lei judaica. Não ia às sinagogas, não jejuava, mas ela soube exatamente a quem ir. Quando sabemos exatamente a quem ir buscar, porque hoje a gente costuma sentar em mesas onde, quando viramos as costas, viramos a conversa, viramos o assunto. Então são muitas pessoas que a gente não conhece, que a gente acha por um padrão por fora, uma imagem por fora, né? Porque muita gente com capa. Costumo dizer, na maioria das minhas ministrações, é muita gente com face oculta, que passa a ser o que não é. Então você tem que pedir que Deus tire as escamas dos seus olhos, peça a Deus discernimento de espírito, para que Deus venha revelar o culto profundo e escondido de quem senta na sua mesa. Porque mesa é lugar de a gente revelar quem é quem. Mesa é lugar que você descobre quem é e quem não é. É numa mesa que você vai saber, através de conversas, através de gestos, através de posicionamento, quem é a pessoa que está junto com você. Então ali, com certeza, ela tinha medo de que as pessoas a qual ela viesse chamar para ajudar ela fosse virar o assunto. Então minha mãe, ela sempre lutou dentro do quarto dela. Era bem difícil ela ter alguém. Aí todas as vezes que eu via a vizinha, chamada Marli, que é a mãe do missionário Atanael, que é um jovem também que tem um testemunho terrível nesta terra. E ele me ajudou bastante quando eu estava no mundo. Pediu a Deus para Deus me quebrar todinho. Deus quebra. Terrível.
E ali, Que ajuda. não, ele fez a oração correta. Você não acha? Ai, ai. Leva ela pra tua, Barro a Leva- gente quebra e Deus Né? faz de novo. leva ela pra tua olaria. Quebra ela. Eita, pega Jesus. ela. E assim papai fez. Ele já quebra ainda pedindo. E assim ele fez. Então ali eu vi a Marli, a qual a todo momento também o inimigo tentava destruir esta amizade. Sempre levantava uma terceira pessoa para estar fazendo fofoca. Então sempre tem alguém nos observando. Sempre tem alguém de longe vendo como está a nossa guerra, vendo como estão as nossas vitórias. Posição a qual a gente está diante de Deus vai sim incomodar. Como a senhora falou, sempre quando estamos posicionados diante, no centro da vontade do Senhor, diante das vontades de Deus, vai incomodar. Principalmente quando Deus nos levanta e nos coloca em um pedestal. Aí que a gente incomoda aqueles que queriam estar posicionados, mas não faz por onde. Acha que cai do céu. Mas como é que você está numa zona de conforto, achando que alguma coisa vai cair do céu? Temos que buscar, renunciar, fazer propósitos e estar com uma intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus é tudo. Tudo. Não troco uma intimidade com Deus por ninguém nesta terra. Intimidade com Deus custa caro, né? Muito caro. O Meu preço Deus. é alto. Ah, As pessoas querem intimidade, mas não querem pagar o preço. Não troco. Ora intimidade. por mim, ora por mim, ora por mim. Não, a oração a gente vê através do profeta Eliseu. Onde ali em 1 Reis, capítulo 4, versículo 8, a mulher sunamita. Eliseu não precisou da fé dela para que ela viesse gerar. Mas tem gente que quer pegar a sua cruz e jogar na sua costa. Não, vai lá e faz por mim e você. Porque se eu, Raquel, não tivesse lutado pela minha libertação quando eu estava nas drogas, eu não estaria aqui. Foram 3 meses de guerra, onde eu acordava pela manhã, ia para o ponto de droga, comprava a droga, chegava, entrava dentro de casa, fazia ali o beck, como falam, né, hoje em dia, bolava todinho, chegava na esquina, porque eu fazia na esquina da minha casa, não escondia nada de ninguém. Fazia na esquina da minha casa e ali chorava, conversando com Deus no meu íntimo. Senhor, por quê? Não tenho forças para parar. Senhor, por quê? Minha mãe vem passando tristes batalhas que ela conseguiu a vitória, mas não teve um direcionamento para ordenar aquilo que ela recebeu da tua parte. E agora estou eu aqui trazendo desgosto, desonra. Pai, por quê? E era só isso que eu perguntava. Aí se aproximou de mim um jovem, a qual já desceu à sepultura. E esse jovem, todas as vezes que a gente fumava, ele se tornou um amigo muito próximo. Ele botava pregações. Eu ficava na mente, esse cara deve ser maluco. Como é que estamos aqui usando droga? Ele está ouvindo ministrações. Não tem onde Deus não esteja. Não Brincadeira. adianta. Não, eu ficava questionando por que ele está ouvindo essas coisas. E ali a minha mãe passava por nós, ela me olhava de cima a baixo e ela não me dizia nada. Não me dizia nada. E eu acho assim que para mães, é aquela câmera? Para mães que está com os filhos escravizados, seja no álcool, na prostituição ou nas drogas, a melhor resposta é aquela que você entra no seu quarto, fecha a sua porta e apresenta ao seu filho. Sabe por quê? Porque a oração da minha mãe era: não é minha, é tua. Não é minha, é tua. É herança do Senhor. Eu te entrego nas tuas mãos. E ficava em silêncio. Mas tem muitas mães que o que é que elas fazem? Elas batem de frente. Acaba amaldiçoando, trazendo palavras a qual vai ferir o coração. São filhos que estão escravizados, procurando forças e não tem para sair. Porque eu procurava forças e não encontrava. Até o Senhor levantar alguém. Uma pessoa a qual se compadeceu da minha situação e começou a me levar para a igreja. Aí foi aonde eu comecei a ter uma experiência como assistindo cultos e sentindo o Senhor falar comigo através da sua palavra. Deus malmente levantava alguém para chegar assim, te diz o Senhor. Eu sempre ouvia a voz do Senhor através da palavra, ministrando ao meu coração. Então, hoje em dia, como tem pessoas que vão para a igreja para ouvir assim, te diz o Senhor, presta atenção na palavra.
Se liga, porque assim, ó, o que é ligado no céu é ligado na terra. E o que é desligado na terra é desligado no céu. Então, quando a gente vai para a igreja e se liga, independente de como foi o seu dia, independente do que você passou no seu trabalho, do que você passou dentro da sua casa, está na casa do Senhor, se desprende do mundo. O Senhor fala com Pedro: Pedro, afasta teu barco da terra. Então se afasta e se liga. Aqui você ouve o Senhor falar. É só prestar atenção, ficar em silêncio, ligada que o Senhor fala. Mas temos o tempo todo com uma confusão na mente, um barulho terrível. Porque isso aqui faz um barulho terrível se a gente não souber administrar nossa mente. Faz um barulho terrível. Sim. Então, quando a gente se desprende, eu entrava na igreja, careca, né, que eu raspei a cabeça por depressão numa área sentimental. Então, ali, quando eu entrava, eu até me vestia um pouco legal, né? Porque muitas vão bem despida, só que eu sempre ficava com vergonha. Então, sempre eu procurava um pano um pouquinho maior e ia para a igreja. E ali, careca, e sentava num fundo por ter vergonha. Então, quando eu chegava na igreja, eu me desprendia e ouvia o Senhor falar. Isso você tinha quantos anos? Eu já estava com 25. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa história toda? É a importância de os pais levarem os filhos desde crianças para a igreja. Ensinar o caminho Né? que deve andar. Porque apesar de sua mãe ter falhado, enfim, todos erramos, né? Não somos ninguém para julgar, mas ela fez o Esse principal. Sim. E você, mesmo lá, usando drogas, mesmo lá, Se enfim, nos prostituindo. caminhos afastados do Senhor, você sabia para onde voltar. Sim. Tinha esse temor, Né? né? Você vê até a questão da roupa. Assim. Ela não ia de qualquer jeito, porque ela sabia que ali era um lugar E diferente. sabia que ele era a casa do teu pai, você sabia que ali tinha algo especial e você sabia para onde voltar, onde encontrar a paz ou aquilo que estava te angustiando, que poderia te acalmar. Então, pais e mães que nos assistem, que têm uma criança, façam por eles. Se você ainda não se sente motivado a se encontrar com Jesus, a mudar a sua vida, a viver o que Deus tem para você, mas faça pelos teus filhos. Porque isso pode salvá-lo lá na frente. Mas continua, Raquel. Então, ali, eu senti na palavra o Senhor ministrando no meu coração. Aí eu fui para casa e aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. Fui de novo pro ponto de droga, comprei, usei, porque eu estava literalmente escravizada. Marcos, ele vai nos falar no seu capítulo 7, versículo de número 24, que a cananeia deixou a sua filha acorrentada sobre uma cama. Então, existe correntes no mundo espiritual que escraviza mesmo. Só que como muitas mães e muitos pais não têm o discernimento porque estão com escamas nos olhos e só querem ver aquilo que está na nossa frente, eu só estou vendo isso aqui. Então, para mim, não presta. Se abrisse os olhos para ver como está por dentro, talvez tenha até um pedido de socorro, um abraço. Pais e mães, abracem seus filhos. Porque há uma necessidade no abraçar. Um abraço ele cura, um abraço ele restaura, um abraço ele transpassa um amor, um carinho, um afeto, uma coisa surreal. Consola, Então, né? faltava isso. Mas a minha mãe, sempre quando tinha oportunidade, ela me abraçava. Aí me cheirava. E quebrava toda por dentro. Me deixava toda assim, sabe, num nível emocional tão sensível. Porque quando temos amor, somos tão sensíveis. E quando não temos amor, não sentimos empatia ao próximo. Quando não temos amor, o que só serve ao nosso ego, só é o que presta para mim. Para a irmã, tô nem aí. A falta de empatia. Então, abracem. Porque o abraço vai curar alguém dentro do teu lar. Bota esse egoísmo de lado, esse orgulho de lado e abrace. Porque vai curar alguém. E ali, eu fui de novo numa segunda-feira. Tinha um pregador de fora, sentei lá no fundo, fiquei quietinha, baixinha, lá escondida. Não adianta esconder, porque o céu, ele nos enxerga, né? E ali o pregador estava ministrando a palavra e a palavra confrontou a minha carne. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Há 4 anos atrás. E ali eu senti um tremor. E eu, de olho fechado, eu via o meu espírito indo até o altar. Mas quando eu abri os meus olhos, eu ainda estava no mesmo lugar. Então eu via que em espírito, o espírito já estava me convidando. E ali a igreja estava lotada. Não tô nem aí. Fui até o altar e fiz uma aliança. O pregador, ele só disse pouquíssimas palavras. Deus está me mostrando você de vestes até os pés, toda coberta. No outro dia, acordei, fui no centro de Feira de Santana e comprei pano de saco. Aquele mais ralézinho mesmo, pano de chão de botar no chão. Porque hoje os panos de saco tá muito cheio de decoração. Dá pra até ir no shopping, né? Com pano de saco hoje. Mas eu peguei o mais pano mesmo, que era o saco costurado assim. Minha mãe, ela é costureira. O bege. É. O mais horrível que tinha mesmo de botar no chão. Manhã, corta aqui, vê aqui, mede aqui. Eu vou usar isso. Fui taxada como louca. Muita gente desdenhou de mim. E ali eu via depois minhas clientes vindo até mim, que eu sou design de sobrancelha. Raquel, eu vi a fulana falando de você, que você ficou louca. Eu falei, eu gosto assim. A palavra de Deus é loucura. Não estão entendendo nada, eu gosto assim. Porque quem viver, verá o que Deus vai fazer na minha vida. Passei a não aceitar mais. Eu tinha um espírito de adivinhação. Cheguei a quase ser bruxa. Santo Deus. Muita coisa. Que isso é droga. Muita coisa. É interessante você falar sobre isso, porque hoje em dia tem muita gente com espírito de adivinhação, enganando muita gente, se dizendo profeta. É muito interessante você falar isso, Raquel. Muito. E eu falo nas minhas ministrações, cuidado. Isso é muito interessante. Aí eu vou na casa de Deus porque eu vou lá para que o Senhor venha revelar. Isso. Cuidado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito espírito de adivinhação. Tem. E eu digo pra você que todas as vezes que o inimigo usava os meus lábios pra adivinhar a vida de alguém, batia certo. Mas é. Sabe por quê? Porque o espírito imundo que estava na pessoa se apossuava em mim e passava pra mim aquilo que a pessoa viveu naquele dia. O amanhã só pertence a Deus. O inimigo não sabe. Mas o hoje, o amanhã ele tá tramando. A gente vê em Atos 12 que Herodes prendeu Pedro na prisão pra apresentá-lo, para matá-lo no dia seguinte. Só que o que acontece? Deus já estava lá, dando livramento, dando escape, enviando anjo. Então, o amanhã só pertence a Deus. Então, aquilo que aquela pessoa vivia hoje, passava hoje, o inimigo chegava para mim, passava, tudo. E a pessoa chorava. É isso mesmo. É. E a gente, com um copo de vinho na mão e um cigarro no outro. Como é que tudo aquilo que a pessoa passou, eu passava e a pessoa chorava. Imagine uma pessoa dessa dentro da igreja. Imagine só a perturbação que não traz. Porque assim, como eu estava no mundo, ele não esperava muita coisa de mim. Mas quem está na igreja? Trajado, bem vestido, terno e gravata, vestidão, blazer, né, toda arrumada, usa o espírito de adivinhação, porque é muitos hoje que capa de ovelha, mas é lobos, né? E ali o que acontece? Lança sobre a tua vida algo que não vai acontecer. E você, por estar emocionado carnalmente, toma, se apossua daquilo, põe a sua fé em prática de que vai acontecer e a passa 1, 2, 3, 4. Aí vem as frustrações. Cadê que não acontece? Mas vem cá, irmãos. A palavra de Deus está escrito assim, ó. É para você julgar o profeta? É para julgar a profecia. Amém. Mas é muita gente julgando profeta. É muita gente julgando. Porque não aconteceu, porque foi fulano que profetizou sobre a minha vida. Mas a palavra de Deus está dizendo que é para você julgar é a profecia, não é o profeta. Por isso que você se frustra. Por isso que não tem cumprimento de palavra sobre a tua vida. Por isso. Terrível. Mas aí conta, aí a Raquel foi lá, vestiu o pano de saco, mudou as vestes. Conta pra gente como foi. Gente, nunca imaginaria usar coque. Você é irmã do coque? Sim, mas você Raquel? usou coque com quanto tempo que você disse que tava careca? Então, porque na verdade assim, ó, quando eu aceitei,
ele já estava um pouquinho, um tamanho Maior. razoável. Era cacheadinho, mas parecia que eu ainda estava careca. Meus cabelos são cacheados. E ali eu puxava na escova, mas eu acho que eu puxei tanto que Deus disse, peraí, vou crescer mais um pouquinho aqui. Gente, ficava fofinho. Era muito pequenininho, arrumava ali todinho e ficou assim. Eu tenho até foto, depois eu mostro pra vocês de como ficava. Mas o careca é porque tava muito baixinho. Eu sempre tive meus cabelos longos. Sempre tive, né? Minha mãe sempre teve um cuidado com meus cabelos, cacheados enormes. Hoje ele tá em cima do ombro, hoje eu uso mega. Mas eu sempre tive os cabelos longos. E ali, quando eu raspei a cabeça, matou a minha mãe. Que ela cuidou tanto, cuidava tanto. E ficou bem pequenininho o coque. Comecei a ir para a igreja. E ali comecei a me entregar como um sacrifício vivo. Comecei a querer experimentar. Eu queria sentir como é dançar no espírito. Falar em línguas. Demorou um pouco. Eu orei tanto. Quero falar em línguas. Pai, me batiza, Senhor. Como é falar em línguas? E ali eu fui indo. Chegou um dia que uma criança... Irmãos, uma criança. Ela veio na minha direção. Me puxou até o altar. Aí ela fez esse cesto assim e botou na minha boca. Saiu tanta língua. As crianças é a geração que estão sendo mais atingidas. São as crianças. Porque delas são reinos dos céus. Então, assim, é uma geração que, se você for ensinar direitinho como deve andar, elas pegam mais do que um adulto. Aprendem mais rápido do que um adulto. O HD tá limpo, então pega muito mais rápido. Sem frustrações, sem tristeza, pega muito mais rápido. Então, essa criança, ela fez, né, esse ato lindo ali que guardo ela até hoje no meu coração. Porque eu esperava até que fosse um adulto, um ancião, um pastor, uma missionária, mas ela veio até mim e fez isso e eu fiquei impactada. E até hoje, quando eu lembro, eu falo, meu Deus, que coisa linda, como o Senhor usa as crianças. E muitas das vezes tem gente que desdenha das crianças. Porque vê ali dançando no espírito, vê ministrando. Porque tem que ser um adulto. Deus usa quem Ele quer. Ele usou a jumenta de Balaão. Então, Ele sempre usa quem Ele quiser para ministrar. Lembro uma vez, eu estava na Fraga Maia, em Feira de Santana, e ali eu, num pagodinho de mesa, estava cantando. Quando eu desci ali, né, do palcozinho pequeno, uma mulher estava literalmente bêbada. Ela veio na minha direção. Ela me abraçou. O que é que você está fazendo aqui? Ela abraçada comigo. Meus olhos estagnou na hora. O que é que você está fazendo aqui? Por que você está cantando nesse microfone? E eu fiquei assim paralisada. Não consegui mais ficar no local. Aquilo ali eu estava constrangeu. Eu estava com minha terra estava fértil, mas eu não sabia que estava fértil. E aquela semente dela cresceu dentro de mim. Ela lançou, mesmo bêbada. E eu não sei se essa mulher ainda está viva ou como está o posicionamento dela, mas ela foi usada por Deus. Deus usou ela para minha vida de uma forma muito linda. E eu fui embora por constrangimento. E como eu estava dizendo para vocês, a minha caminhada foi um pouco difícil. A igreja a qual eu estava, eu passei por algumas outras e teve uma missionária que falou bem assim, essa igreja que você tá é escola de profeta, porque eu já passei por ela. Eu falei, como assim? Você vai aprender muita coisa. Agora Deus vai saber se você é crente ou se você não é, se você suporta ou se você não suporta. Aí lá começou as invejas. Gente, tem muita coisa dentro da casa de Deus que desagrada tanto a Deus. A gente vê que na casa de candomblé há uma ordem de essência. Mas na igreja sempre se levanta irmão contra irmão. E ali eu comecei a ter oportunidade para cantar. E eu via olhares tortuosos olhando para mim. E eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? E ali sempre ia para o quarto e chorava. Nunca contra-atacava ninguém. E outra coisa, o que incomoda alguém que gosta de dormir é você andar só. E eu sempre fui separada. Sempre no meu cantinho quieta.
sempre ligado em espírito. Isso incomoda muita gente quando você é separado. Não porque você quer, mas porque é separado por Deus. Isso vai trazer um incômodo terrível para quem gosta de turma. Aí você vai ser taxada como a metida, como a tirada, a orgulhosa. Vão lhe titular com muitas coisas. Mas aí eu vejo o Senhor sempre me separando. Aí eu comecei a sentir desejo de ministrar a palavra. Aí eu peguei um machucador nas coisas da minha mãe. Falei, bora aqui no quarto. E aí eu fechei a porta. Gente, mas que nervoso. Que suadeira. E eu andava para um lado, andava para o outro. E minha mão suando. Aí eu não consigo não, Aí a primeira palavra eu lembro que foi em Romanos 8. Aí eu falei, meu Deus, aqui eu não vou conseguir não. Aí eu vou tentar aqui em joio e trigo para ver como é que vai ser. E ali eu comecei a estudar, comecei a ficar dentro do meu quarto estudando. Batia gente na minha porta, bora sair. A gente vai ali na casa da pastora, na casa do missionário. Eu não vou não, que eu tô fazendo um negócio aqui. Eu me alegrava com aquilo que eu estava fazendo. Eu vou fazer um negócio aqui no meu quarto, eu preciso muito fazer isso aqui. Então eu ia ali, aí acabei que ganhei uma amiga para Jesus, né, Amanda. E ali eu ficava eu e Amanda. Só que a Amanda já tinha um comportamento de que usar a palavra como uma arma. E eu via aquilo. Aí eu ficava assim, Amanda, mas eu vejo pelas ministrações que eu assisto que Deus, o Espírito Santo, vai tratar de colocar as palavras certas nas nossas bocas. A gente só tem que estudar e saber a palavra. Não, mas quando chegar eu vou dizer para aquela irmã que faz isso, isso é uma arma. Quantos nos usa para matar alguém? Mas a gente lembra de Pedro, quando Malco ele vai até Jesus para prendê-lo. Pedro corta a orelha de Malco. Eu presto atenção que Jesus, ele não tira a espada de Pedro, mas ele deixa muito bem claro para Pedro, com o ferro fere e com o ferro será ferido. O que é que Jesus estava ensinando para Pedro? A semeadura. Pedro, se você fizer isso aqui, lá na frente você vai colher isso daqui. Então temos que ter muito cuidado com o que a gente planta, porque a gente vai colher, independente do tempo que durar. A gente vai... Meu Deus. E a gente tem que ter cuidado, né? Porque a palavra de Deus não é para isso. Terrível. A palavra de Deus, ela serve para corrigir, para consolar, para confortar, para confrontar, mas a gente não deve usar a palavra de propósito, né? Para estar... A palavra é uma espada, né? Ela é uma espada, né? Então, só que o que eu entendi que a irmã quer dizer é o seguinte, a gente tem que ter sabedoria ao manusear essa espada, saber contra quem nós estamos levantando a espada. Isso. E você que não seja tá contra usando o nosso, a palavra já para, eu quero lhe dar, eu sei que você está agindo de tal forma, eu vou pegar um versículo para ir na sua ferida e falar, lidar, como muitas vezes as pessoas falam, tá dando piada, tá dando fica sotaque. Não. Respondendo com versículo, não. Né? A própria palavra, o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos constrange. Você vê que Deus usou uma pessoa no bar para lhe constranger. Sim. E que foi num ato de amor, num abraço. Então, quando a pessoa é usada por Deus, não precisa você estar usando textos para confrontar a pessoa. O próprio Espírito Santo de Deus vai falar com a pessoa. Simples. Ela é apta. A própria Bíblia diz que ela é apta para corrigir, para ensinar, para confortar, para tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quem prega a palavra, no manuseio da palavra. Eu sempre falo que púlpito é um lugar de consolo, de alegria. Ainda que Deus nos corrija, mas a gente tem que ter sabedoria, né? Quando sobe ao púlpito para pregar em nome do Senhor. Você presta atenção numa coisa. Jesus nunca ofendeu ninguém. Sim. Na maioria das Nunca pregações constrangeu. dele era sempre por parábolas. Para não ofender. Então ele explicava através de uma parábola para você entender como é que é o reino dos céus, como é que deve ser, como é o posicionamento. Nunca expôs ninguém. Pois é. Eu ontem numa ministração em Teofilândia, eu falei assim, Jesus, foram 3 anos colocando os discípulos em ordem, ensinando como é o caminho, comportamento, como é que é o reino dos céus. Foram 3 anos. Mas hoje a pessoa acaba de se converter. Querem pôr em cima do altar? Quer pôr para ficar na frente da porta? Para ficar intercedendo? Então, a falta de visão, a falta de vigilância e na maioria dos pastores.
falta de formação espiritual. Né? Porque há um tempo, como a senhora falou, são processos, né, que vão amadurecendo nossa fé, que vão nos dando legitimidade, que vai nos capacitando, né, espiritualmente. O próprio Paulo fala pra gente não ter pressa em consagrar neófitos, né? Pois. Neófitos é justamente novos na fé. Então, é a falta de obediência à palavra, porque a palavra ensina tudo Mas isso. a gente vai encerrando, nossa conversa está ótima e é lindo ver, sabe? Porque, missionária, a senhora é linda, é mais linda ainda Obrigada. pessoalmente. E a gente vê o quanto o brilho da presença de Deus resplandece na tua vida, como a senhora falou, né? Deus te separou, a senhora buscou o Senhor, renunciou a um mundo, né? E hoje se alegra em se vestir para Deus, em glorificá-lo, em pregar a palavra. Para conseguir agendar com a missionária, a gente teve que fazer bastante. Então, porque é uma história de transformação, porque este Deus transforma ainda nos dias de hoje. Então, deixa a sua mensagem para aquela mulher que ainda chora, né? O que é que Jesus quer dizer para essa mulher que ainda chora? Então, para você que chora, o Senhor, ele vai dizer na palavra dele em Lucas, que ele se comove de íntima compaixão, independente do cenário que você está passando, independente do posicionamento que você está, da luta, do cenário, do deserto. A gente sabe que não é fácil, mas permanece fiel, porque se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Só que é no tempo dele. Descansa, enquanto isso, viva. Enquanto isso, saia, se divirta, faça o que é agradável a Deus. E sempre tenha obediência à voz do Senhor, independente do que Ele pedir. Porque o Senhor ele vai se mover de íntima compaixão dessa situação que você está passando e vai te dar vitória. E o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Só creia e continua firme e fiel que o Senhor ele vai te honrar. Amém, glória a Deus. E é com essa mensagem linda, com as palavras do nosso Jesus que nos diz, não chores. É que nós encerramos este episódio do Palavra Viva, pedindo ao Senhor que abençoe tua família, que fortaleça a tua fé, que te ajude a ter sabedoria nesse processo. Se você ainda tem alguma dúvida, procure um direcionamento, procure uma igreja, visite igrejas, converse com pessoas que servem ao Senhor. Certamente o Senhor terá uma resposta para te dar aí uma direção. A palavra está aí, à tua disposição. Leia, medite nela dia e noite. Isso também consolará o teu coração. Até breve. Até.